Fala galera, tudo bem? Então, aqui sou o Neto e estou apresentando mais um episódio do Networkcast. Aqui a gente conversa sobre eventos, empreendedorismo e lifestyle com gente que agrega, com gente que entrega. Convidada de hoje é a Denise Maindanchin. Tudo bem? Tudo bem, Neto? Tudo jóia. Deixa eu ler o teu breve currículo aqui. Então, a Denise é uma liderança feminina em Santa Catarina, que tem formações nacionais e internacionais, SEO da Quanta Previdência, presidente do Lead Mulher Santa Catarina, foi eleita empresária do ano em 2023 no Prêmio Lead Mulher e ainda é diretora da Quanta, da faculdade da Abrap, né? Da Uniabrap. É isso aí. Legal, Denise. Me conta como é que tu equilibra todas essas coisas, porque é bastante coisa aqui, bastante compromisso. Olá, Neto. Bom, as pessoas sempre me fazem essa pergunta, né? E aí eu fico pensando, será que elas acreditam que eu equilibro tudo isso? Porque eu não equilibro, não. Eu busco, na verdade, uma harmonia dessas coisas todas, né? Eu tenho um filho pequeno de 9 anos, tenho uma agenda executiva bastante intensa e eu não gosto de falar da palavra equilíbrio. Porque o equilíbrio parece que a gente está buscando a perfeição, porque é impossível equilibrar tantos papéis. Então eu busco uma harmonia. Tem momentos na minha vida em que o meu trabalho exige mais, e aí eu vou me dedicar mais. Tem outros momentos que o meu filho me exige mais, então eu vou me dedicar mais ao meu filho. Mas em resumo, assim, falando dessa vida executiva e mãe, eu acho que o ponto importante é que eu tenho um tempo de qualidade com o meu filho. De fato, eu tenho muitas horas dedicadas ao trabalho, mas o tempo que eu estou com ele é um tempo de qualidade. Então, ele não percebe a minha agenda tão intensa, porque quando eu estou com ele, eu desligo tudo e estou com ele. Quando eu estou no trabalho, eu sei também que aquelas horas ali, elas precisam ser muito eficientes, muito eficazes. Então, eu aprendi depois da maternidade a dizer alguns nãos, né, Neto? E escolher aqueles projetos que realmente têm um potencial de entrega maior para me dedicar, saber dizer não para aquilo que talvez não vá agregar tanto nem na carreira, nem na empresa, nem na minha vida, né? Então, ter um tempo de qualidade com o meu filho. Saber dizer não nos momentos que vão se exceder, respeitar algumas agendas, final de semana, noite, né? Embora tem momentos que não tem jeito, né? A gente vai ter que se doar um pouco mais para um lado ou para o outro. E por fim, assim, ter uma rede de apoio, né? Especialmente aí para o meu filho, né? Ter uma rede de apoio para que a gente tenha a tranquilidade de que ele está bem nos momentos que eu estou viajando, né? Mas não tem equilíbrio não, tá? Tem uma harmonia que eu decido ela todos os dias. Todos os dias eu estou ali refletindo qual é a minha prioridade e o que precisa mais de mim. Então é ali que eu vou dedicar mais tempo, a balança vai ponderar para aquilo que é mais essencial naquele momento. Não tem fórmula. Eu estou até hoje tentando descobrir a fórmula e não tem fórmula. E estou convivendo assim, bem, buscando a harmonia, né, desses papéis todos. Legal, bem legal, Denise, tu colocar dessa maneira, porque acho que nisso a gente é um pouco parecido, assim, que a prioridade realmente ali é o filho, né, são as crianças, a gente poder gerenciar isso tudo, mas dedicando um tempo, quando está com eles, né, poder estar ali com eles faz toda a diferença. Às vezes um pai tem mais tempo do que tu com o filho, mas não de qualidade como o teu. Eu queria, por a primeira vez agora que eu vim aqui, a gente está gravando hoje aqui no estúdio da Quanta, e eu não conhecia a Quanta, né, já te atendia em outras ocasiões, com os eventos, e o que me chamou a atenção foi na maneira como tu gerencias a tua equipe. Primeiro que o lugar aqui é muito legal, muito disruptivo, e eu verifico assim que tu consegue fazer com que as pessoas se engajem de uma maneira como se elas fossem os donos da Quanta. Como tu consegue fazer isso? Porque não é fácil lidar com pessoas, ainda mais dessa maneira, né? Neto, eu tenho uma teoria, assim, ó, eu não consigo cuidar de tudo. Para isso nós temos líderes, a Quanta ela é uma empresa bastante horizontalizada, né? Nós temos 2 diretores, nós temos 11 heads líderes e nós temos 25 especialistas. Então, a gente tem uma autonomia muito grande para o time, porque eu, como diretora, eu me preocupo, na essência, com 3 coisas. Essas 3 coisas são a minha preocupação, tudo o resto eu delego, né, para que os líderes gerenciem. Eu me preocupo com as pessoas, porque uma organização ela é feita de gente, são as pessoas que vão inovar, são as pessoas que vão vender, são as pessoas que vão atender, são as pessoas que vão escutar as dores e as necessidades do cliente. Eu me preocupo com a cultura
E aí, quando você sentiu aqui esse clima, é a alma, né? A cultura é a alma de uma organização. Eu me preocupo demais com a cultura e foi nesse ponto de preocupação com a cultura que a gente se conheceu, né? Porque, por exemplo, eu me dedico demais nos eventos, deixar para falar sobre isso mais para frente. E o terceiro ponto, eu me preocupo com resultados. Então, pessoas, cultura e resultados. Essas são as 3 coisas que eu cuido sempre. Por que resultado? Toda organização ela tem que gerar resultados, inclusive para poder permitir um ambiente cada vez melhor para os funcionários, um ambiente também mais desafiador. Quando a gente tem um propósito e a gente quer performar esse propósito, quer trazer resultado, a gente também dá oportunidade para as pessoas crescerem e se desenvolverem. Então, eu acho que isso é um pouco do resumo, né, do que você viu. Esse olhar realmente, né, cada um aqui na nossa cultura, inclusive, está estabelecido a visão de dono e visão de negócios em todos os níveis. Então, de fato, quando eu comecei a trabalhar, por exemplo, com 13 anos, eu já tinha essa visão de dono. E isso fez total diferença na minha carreira. Então, eu também quero proporcionar e instigar as pessoas que trabalham comigo que tenham essa visão. Porque, com certeza, quem tem visão de dono tem um olhar diferente e vai ter resultados diferentes também, né? Então, isso também é algo que está dentro da nossa cultura de vanguarda, essa visão de dono que hoje, né, o mercado chama de business owner, né, que é o dono do negócio. Não é fácil fazer isso, né? Você tem que também ter um clima bastante autônomo, as pessoas têm que ter autonomia para poderem usar esta responsabilidade também que é dado para elas poderem, né, executarem mesmo, né, essa visão de dono. Eu acho que a melhor coisa é quando as pessoas realmente estão engajadas dessa maneira e tu consegue lidar com isso muito bem. E os eventos dos quais eu participei contigo, tu está extremamente envolvida, né? Inclusive como apresentadora, como o pessoal atua como atores, são coisas surpreendentes. Eu participo de muitos eventos, eu fiz mais de 10 mil eventos aí na minha carreira, atendendo eventos, e eu te confesso aqui, sem querer fazer jabá, que teu evento ele é diferente, porque tu consegue conectar as pessoas, tu consegue de uma maneira muito peculiar, assim, engajar todo mundo, e isso faz toda a diferença. Eu queria saber, assim, tu sempre gostou de associativismo, tu pensava em trabalhar ativamente com previdência, quem a Denise queria ser? Então, eu não imaginava, né? Imagina, eu comecei a trabalhar com 13 anos, carteira assinada com 14, eu, inclusive, já poderia estar aposentada, né? Já tenho 30 e poucos anos de contribuição ao INSS, enfim. Mas é claro que eu não pensava nesse segmento, tampouco o mercado financeiro, mas eu tinha 2 certezas, desde sempre. Desde criança, adolescente, eu tinha 2 certezas. Eu queria trabalhar com algo de impacto e eu queria trabalhar fazendo gestão de algum negócio. Eu queria ser uma administradora. Isso eu tinha desde novinha, mas tinha que ser administrando algo de impacto. Num primeiro momento, quando eu vim para Florianópolis, eu me especializei na área de investimentos, né? E a área de investimentos, imagina, 25 anos atrás, educação financeira era uma coisa que, né, se hoje ainda é algo bastante inacessível ainda para as pessoas, há 25 anos atrás era muito mais, né? Então, eu me especializei na área de investimentos, mas quando eu conheci a Previdência, ali eu consegui enxergar como o meu conhecimento técnico poderia gerar o impacto na sociedade. Por quê? Porque a Previdência é uma forma que a gente tem, é um produto financeiro, claro, mas é uma desculpa que a gente tem para falar com as pessoas sobre o futuro, sobre a longevidade, sobre o planejamento de longo prazo, né? E no mercado financeiro a gente fala que, por exemplo, fazer uma reserva de longo prazo é o summit da educação financeira. Porque as pessoas, no primeiro momento, precisam controlar suas economias, né, de dia a dia, de reserva de emergência, depois ter uma reserva de médio prazo. Para o brasileiro conseguir ter uma reserva de longo prazo é algo que hoje nós estamos falando de menos de 7% da população. Então, quando eu enxerguei essa situação, eu vi que ali eu poderia gerar um impacto através do meu conhecimento técnico e de um processo educacional que poderia, de verdade, mudar o comportamento das pessoas com relação ao seu futuro, com relação à sua velhice. Então, neste momento, eu consegui ligar impacto
com o negócio. E mais ainda, né, é um negócio social, né? A gente fala muito de ESG e tal. A conta previdência é a possibilidade que eu tive na minha vida de juntar tudo isso, porque ela está ali respondendo pelo S social. A gente administra plano de previdência aqui com eficiência, mas não é só isso que a gente faz. A gente gera consciência para a sociedade sobre a velhice, sobre a ressignificação da aposentadoria, sobre o etarismo, sobre a economia prateada, né? Sobre todas essas possibilidades que a longevidade traz. Então, certamente, eu não tinha nem ideia do que eu faria, mas hoje eu consegui conectar tudo aquilo que no meu coração tinha um desejo, que eu não sabia em que segmento eu ia encaixar aquilo tudo, mas eu consegui encaixar nesse segmento. Muito, muito legal tuas colocações. Em 2023, tu fosse a empresária do ano do Lead Santa Catarina. Dentro da tua jornada, tu enxergas assim, teu diferencial para alcançar esses outros reconhecimentos, quais são? Bom, o prêmio Lead Mulher, assim, foi uma empresária do ano, foi uma conquista coletiva. Na verdade, eu aqui respondo por um grupo de pessoas que administram uma instituição de uma maneira bastante diferenciada, assim, né? Hoje, com muito orgulho, a gente já ganhou vários prêmios aqui na Quanta. O nosso segmento, a gente hoje citado por muitas referências como a instituição mais inovadora do mercado, que está na vanguarda, né? Então, eu penso que, primeiro, esse prêmio ele é resultado de um time. De um time que faz o quê para ter esse reconhecimento? Penso que nós temos essa ansiedade, esse desejo legítimo de levar a previdência e a reflexão sobre o futuro para o maior número de pessoas. Então, a gente testa muitas hipóteses aqui. Então, mesmo que a nossa legislação ela é bastante conservadora, a gente está no dia a dia buscando sempre formas de inovar, de testar novos modelos, de falar de uma maneira diferente, de se conectar com outros parceiros de negócio também. Então, em resumo, penso que a consistência das ações, né, são 20 anos de um trabalho ininterrupto, de muita inovação, de muito teste e de um processo educacional muito intenso. Então, essa consistência da educação com a nossa coragem de inovar num segmento tão conservador, penso que é isso que colocou a Quanta nesse patamar e é isso que fez a gente também ter essa conquista, né? Que não é só minha, né? É de todo o nosso time aqui que faz parte dessa construção. Que é um baita de um reconhecimento. Tanto no Lead quanto na Quanta, eu vejo que tu te envolve bastante com essa cultura dos eventos. E dá para ver que tu gosta de tecnologia, inovação, de projetos sofisticados. Qual a tua relação com os eventos? Bom, eu amo fazer evento e tu não sabe, né, Neto, mas quando eu comecei a minha jornada de trabalho, com 14 anos lá em Papanduva, eu era secretária de um laboratório. Mas eu era promoter também, eu promovia eventos em festas e naquela época eu promovi quase que um ecossistema de eventos. Então eu construía o evento, eu tinha uma serigrafia, eu fazia os cartazes, eu contratava banda, enfim. Eu sempre gostei, inclusive eu levei a discoteca para o interior de Santa Catarina, eu fazia eventos, eu sempre gostei de eventos. Mas hoje, o que eu vejo nos eventos? Quando a gente faz um evento, seja para os funcionários nossos ou das cooperativas, né, que vendem, que falam da Previdência no dia a dia, ou para os nossos parceiros, enfim, um evento é sempre uma degustação da nossa cultura. Então, tudo aquilo que tem aqui, a gente precisa, de alguma maneira, transmitir ou para o nosso cliente, ou para o nosso funcionário, ou para os nossos parceiros, que são as cooperativas, são todos os distribuidores. E como você quer que ele deguste a nossa cultura, como eu sei que aqui tem uma cultura de cuidado, de perfeccionismo, de fazer sempre o melhor, então o evento ele tem que traduzir isso. O evento tem que trabalhar com a razão e com a emoção, tem que ter um storytelling legal para que as pessoas saiam de lá com uma mensagem clara do que a gente quis passar. Tem que ser um momento marcante, gostoso, afinal de contas, trazer um executivo para ficar 1, 2 dias num evento é muito difícil. Sim. E você pode até trazer uma vez, mas a gente quer trazer todos os anos. Como é que eu gero recorrência nos eventos, né? Nós temos, por exemplo, um treinamento que é o nosso treinamento de especialista de previdência.
Ele é um treinamento temático. Todo ano tem um tema, a gente traz o conteúdo técnico da Previdência num storytelling sempre focado com algum... Por exemplo, esse ano nós estamos falando de trilhas musicais. Ano passado foi Netflix, filmes. Então, a gente vai juntando. O Quanta Summit, que você, né, no ano passado esteve conosco, né, teve todo um enredo também bastante cuidadoso. Então, eu me preocupo porque eu amo ser anfitriã, e eu quero gerar a melhor experiência possível, então eu sou bem chata mesmo, eu cuido de todos os detalhes, aquilo que aparece, aquilo que não aparece, eu faço o briefing com todos os palestrantes, eu olho o roteiro, eu vejo a programação, eu quero saber a iluminação, eu quero ver se a cadeira vai ser confortável, se o coffee break vai estar bom. Por quê? Porque talvez eu me conecte uma única vez num ano, ou talvez em 5 anos eu me conecte uma única vez com aquela pessoa. Então, eu quero que ela saia daquele evento entendendo que aqui tem uma organização que faz as coisas com cuidado, faz as coisas diferente e que elas têm essa percepção de cultura mesmo, de vanguarda, que é o que a gente está construindo aqui na Quanta. E eu tenho certeza que, pelo que a gente acompanha dos teus eventos, as pessoas que participam, não é só storytelling, também tem a questão de story living, que a pessoa estar vivendo aquilo e, às vezes, não esquecer aquilo, né? Pô, fui uma vez num evento, Costão, que uma pessoa cantava e tocava. É surpreendente a maneira como tu constrói essas histórias. E não só como líder de equipe, mas dá a impressão, assim, como se tu tivesse uma cabeça de uma criadora do projeto, né? É uma coisa fora da curva. Olha, Neto, quando eu me aposentar, eu já tenho ali uma pretensão, assim, eu acho que eu gostaria de ser, já declarei isso, assim, acho que eu gostaria de ser diretora de arte, assim, porque de verdade eu acho que a arte, ela precisa vir para o mundo dos negócios também, para tornar essa dinâmica mais leve, mais criativa ainda, mais gostosa para todas as pessoas, né? Porque a gente trabalha tanto, né? Então a gente também tem que proporcionar esses momentos que também são leves e prazerosos, né, para as pessoas. Legal, muito bom. Falando um pouco da tua especialização aí em previdência privada, tu és uma defensora da educação financeira e da longevidade. Como anda esse cenário? Onde é possível se informar sobre esses assuntos que são tão importantes, né, para a população? Então, é um desafio, né? Eu estou há 20 anos aqui à frente da Quanta. E nesses 20 anos, os nossos desafios, eles, em tese, são quase os mesmos, né? Porque hoje, claro, a gente fala bastante, tem muito conteúdo na internet sobre educação financeira, mas, ao mesmo tempo, a gente tem ainda um abismo de consciência. Ou seja, nós temos conteúdo, mas nós não temos ainda ações efetivas que demonstrem que o brasileiro está conseguindo cuidar dos seus recursos financeiros e da sua vida financeira, né, no longo prazo de uma maneira eficiente, né? Então tem muito desconhecimento ainda, não sobre a longevidade, por exemplo, porque todo mundo sabe que a gente está vivendo cada vez mais. Sim. Mas como preparar esses anos a mais de vida? Tem pouco planejamento, nós ainda não temos nem 10% da população que tem um planejamento efetivo para a sua aposentadoria, para o longo prazo, né? Então, quando a gente fala de longevidade, educação financeira, existe muita informação, mas ainda existe pouca ação. Pouca ação. Então, penso que tem um trabalho aí enorme ainda que a Quanta vem fazendo, a sociedade como todo está tendo que enfrentar esse desafio, né? Porque muita gente ainda acredita numa previdência pública, por exemplo, então fica passivo. Sim. Ou muita gente olha para a longevidade, mas não traz aquela reflexão dos desafios, né? Olha para a longevidade como uma oportunidade, vou viver mais, que incrível, maravilhoso, sim, mas não pensa nos desafios da longevidade. Não planta sementes, não planta semente, né? E hoje eu vejo uma coisa muito massa, assim, que as pessoas falam do lifestyle, né? Pô, um estilo de vida saudável, um estilo de vida mais leve, mais feliz. E eu falo que a Previdência tem que fazer parte de um estilo de vida saudável. Por quê? Não adianta a gente ter um estilo de vida bom até os 60 anos, 70, e a partir dali não ter condição financeira de manter esse estilo de vida que foi criado na fase elaborativa. Sim. Então, é essencial que as pessoas
possam gerenciar os seus recursos financeiros de forma que tenham uma vida longa, mas sem perder aquilo que se conquista nos anos de trabalho, né? Então, esse equilíbrio que a gente busca hoje, ele também tem que ser refletido para o futuro. Senão, no momento mais complicado, lá, 80, 90 anos, né? Tem gente que fala, vou trabalhar minha vida inteira. E tudo bem, eu também falo isso. Eu vou trabalhar minha vida inteira, né? Mas vai chegar um momento que eu não vou conseguir trabalhar tantas horas. Sim. E pode ser que eu não consiga também trabalhar. Sim. Então, eu preciso ter um recurso financeiro para ter a liberdade de escolher como que eu vou viver, né? Então, vai chegar uma hora que a gente vai diminuir a nossa carga de trabalho e eu vou querer continuar o meu estilo de vida. Sem e aí, dúvida. como que a gente faz, né? Então, a Previdência está completamente conectada com o estilo de vida, porque é ela que vai sustentar um estilo de vida saudável e equilibrado durante toda a vida. E não só um pedaço da vida, né? Para que dê sequência, para que você mantenha o mesmo padrão e consiga viver. Até porque, no momento atual, existe uma polêmica enorme aí com relação ao INSS, né, Denise? Então, isso certamente a Previdência... Eu não acredito na Previdência Pública aqui. Não acho que isso vai resolver a vida de ninguém, né? Não tem como, né? Hoje a gente já tem mais de 40 milhões de aposentados no Brasil e apenas 3%, né, conseguiram manter o seu padrão de vida. 3%. Todo o restante, 97%, ou trabalha, ou depende de familiares, de parentes, de filhos, enfim, né? É uma realidade bem complicada, né? Então, e isso que esta geração está vivendo um determinado quantidade de tempo aposentado. A nossa geração vai ficar, talvez, a partir dos 70, talvez a gente vai viver mais 30 anos. E quanto custa ter liberdade financeira por 30 anos na longevidade? Sim. Né? Então, certamente, o INSS ele vai cobrir cada vez mais o mínimo, o básico, que é o que o mundo faz. O Brasil, a gente critica um pouco, mas ainda nós temos um dos regimes mais assistencialistas do mundo, porque o mundo não opera com o nível de previdência social que a gente opera. Né? E por isso, inclusive, está em déficit, né? Não tem mais como fechar essa conta. Então, a tendência é que cada vez reduza mais. E aí é muito importante, né? Você, como empresário, você está no dia a dia pensando em como sustentar o teu negócio para que ele nunca morra. E a gente vai ter que fazer também, porque nós somos empresários da nossa vida. E a gente tem que entender que alguém vai trabalhar para o resto da vida. Ou a gente, ou o dinheiro que a gente poupou. Alguém vai ter que pagar a nossa conta, né? Perfeito esse teu olhar, porque na verdade as pessoas às vezes não se dão conta disso. E realmente, como tu bem falou aqui, a conta do INSS não fecha mais, não vai fechar, cada vez fica mais difícil, né? Mas eu também acho assim, ouvindo tu falar, tu achou onde era um problema, onde não se falava da questão da Previdência, tu achou uma oportunidade para te posicionar e virasse aí uma referência no assunto. Então foi fantástico isso, fazer essa virada de chave e se encaixar nesse perfil, né, com todo esse olhar e esses projetos. Observando o mercado como um todo, além das tuas áreas específicas de atuação, qual a tua visão de empresária do ano e CEO e qual o principal conselho tu dá para alguém que decide empreender hoje? Bom, é uma coisa muito simples, assim, eu acho que ela é tão básica, mas as empresas falham tanto. Meu conselho é: olhe mais para fora do que para dentro. Olhe mais para o teu cliente, entenda mais o que o teu cliente está precisando, o movimento do mercado, porque tem muita organização que foca tanto nos seus processos que ela não consegue perceber as mudanças do contexto, as mudanças do cliente, né? Hoje, por exemplo, a Quanta, ela está oferecendo plano de previdência, amanhã ela pode oferecer outras coisas, porque o mercado se transforma, as necessidades das pessoas se transformam, né? Tem um livro que eu gosto muito, que é Organizações Infinitas, e ele fala que as empresas que vão viver para sempre são aquelas que têm coragem de morrer todos os dias. Então, esse é o ponto. Se você está sempre olhando para fora, para o teu cliente, você vai perceber as necessidades e as mudanças. Se você olha muito só para dentro do teu negócio, você não vai perceber as mudanças e não vai conseguir manejar o teu negócio de uma maneira mais rápida, mais veloz. Porque o cliente ele vai contratar um produto ou um serviço que resolve alguma dor dele, alguma necessidade dele. E essa dor e essa necessidade ela vai mudando com o tempo. Então, quando eu foco, né, não no cliente, mas com o olhar do cliente, eu consigo enxergar várias possibilidades e oportunidades para ir manejando o nosso negócio, mudando talvez a forma que eu ofereço, os produtos que eu ofereço, o serviço que eu ofereço. Então, o meu conselho é:
olhe mais para o teu cliente, escute mais o teu cliente e resolva as coisas com os olhos do cliente. Nesses teus pilares que tu colocou ali, os 3 pilares, né, me chamou a atenção a questão da tua preocupação com RH, de certa maneira, com as pessoas. Eu acho que isso é o que faz tanto a diferença na maneira como tu cuida da gestão aqui da Quanta e dos teus projetos. Eu queria saber também, agora a gente está quase assim, indo já para os finalmente, eu queria saber de ti, assim, o teu hobby, como é o teu projeto fora daqui, quando tu está na tua vida pessoal, assim. Bom, como eu já tenho que harmonizar muita coisa, né, Neto? Então, essa questão do hobby... Eu não tenho, assim, um hobby, uma prática específica de algum esporte. Na verdade, assim, eu odeio fazer atividade física, mas tenho que fazer e ponto. Porque eu preciso cuidar do meu capital saúde, eu quero viver até os 90, 100 anos com saúde. Então, eu pratico atividade física porque tenho que fazer. Ponto. Não é porque eu gosto. Sim. O meu hobby, ele está muito mais focado no capital social. Eu adoro fazer festa. Então, eu sempre tenho 1 ou 2 grupos de WhatsApp de alguma programação de festa. E se eu não tenho algum grupo ativo de alguma festa que vai acontecer, eu abro o grupo e faço a festa. Então, tudo para mim, todo churrasco vira uma confraternização, vira uma festa. E aí a gente já investiu em toda uma aparelhagem. A gente é quase um concorrente teu, tá, né? É mesa de som, é videokê, é telão, é karaokê, enfim, tudo. Eu gosto muito de confraternizar com os amigos. Eu faço isso, assim, toda semana. Eu saio, eu gosto de escutar música, eu gosto de dançar, eu gosto de viajar. Mas esse é o meu hobby. O meu hobby é realmente confraternizar, conversar com as pessoas. Eu sou libriana, então eu tenho essa necessidade dessa conexão, né? E aí eu faço as duas coisas, né? Eu faço um hobby que eu gosto, me divirto, e eu também preservo as relações pessoais, que eu penso que é muito importante também para a longevidade, né? A gente precisa ter dinheiro, a gente precisa ter saúde, mas a gente também precisa ter o capital social para a gente poder conviver, né, com outras pessoas, se apoiar nessa jornada, né? Então, o meu hobby hoje está bastante focado aí nas confraternizações. Mas eu tenho um outro hobby também, que ele está mais voltado ali até um pouco para pesquisa, assim. Eu gosto muito de pesquisar histórias, né, de pessoas com mais idade. Eu posto bastante isso nas minhas redes sociais, porque para mim é uma fonte de inspiração, né? Então eu posto bastante coisa. Eu acho incrível, assim, vendo as pessoas se reinventando, né, com 90 anos, fazendo faculdade, se formando, empreendendo com 80 anos. Enfim, eu amo essas histórias. Então essa pesquisa que eu faço constante nas redes, ela me inspira, né? Me inspira a viver melhor, e eu transmito também isso. É uma coisa que é gostosa também, é meio que um hobby aí que eu tenho. Então, eu não tenho grandes atribuições, mas eu gosto de estudar a longevidade ativa e feliz como um hobby, né? E gosto de fazer festa. E também observa também que tu tem os teus programas com o Lucas, que é o que tu tá super assim focada sempre, né? E quando citou agora essa questão da longevidade, quando eu fui para o Japão agora, ano passado, eu observei muito isso, das pessoas com mais idade ainda ativas, ainda fazendo as mais diferentes profissões, seja de uma obra, de um restaurante ou no hotel, sabe? Eu fiquei bastante surpreso com isso. E lá o Japão tem essa pegada. Certamente tu deve conhecer o Blue Zone, aquela série ali que realmente eu também tenho interesse nesse assunto, na questão de, pô, o que eu também posso fazer para chegar lá com qualidade? Porque não basta chegar lá, né? A gente tem que chegar lá com saúde, com bem, assim, vivendo bem, tendo qualidade de vida. Acho que isso é fundamental. E nessa série, né, Neto, uma das características que foi comum em todas as cidades que eles pesquisaram, foi o propósito, né? As pessoas acordarem de manhã cedo com um objetivo. Sim. Uma razão para viver, para buscar, seja cuidar do neto, seja empreender, seja estudar, enfim, não importa. Mas as pessoas acordarem de manhã com um objetivo de vida, ter um propósito, é o ponto que foi unânime em todas as cidades, né, que estão dentro, né, das Blue Zones. E eu acredito muito nisso. A minha empresa é uma administração familiar. A minha mãe é minha sócia há mais de 30 anos e ela é financeira da minha empresa. Ela tem 70
e 2 anos, e tá ali. E tem uma motivação de levantar e sair e fazer o trabalho dela. Então isso, eu tenho certeza que isso faz a diferença na maneira como ela convive com a gente, com jovens, com outros tipos de perfil de pessoas que né, trazem outros insights, outros exemplos. Eu acho que isso faz muita diferença, eu não tenho a menor dúvida disso. Eu também, assim como tu citasse, eu também tenho a vontade, penso nisso, não vou parar de trabalhar, até pelos exemplos que eu tenho, mas ter uma segurança sempre é importante, né? E é um mercado, assim, né? Você falou antes ali que é um nicho, né, específico, porque, na verdade, a gente nunca teve isso, né? A nossa geração é a primeira geração que está tendo essa oportunidade, né, de conviver com pais, com avós, com filhos e, às vezes, até com netos. Hoje nós estamos falando de 5 gerações convivendo. Sim. Então, é a primeira vez que a gente tem tantas gerações. Então, tem um mundo para ser explorado. E o que eu vejo hoje, né? Embora a gente tenha já um percentual, assim, já temos vários estados do Brasil, mais avós do que netos. E essa vai ser a tendência. Mas, assim, a ciência, ela está vencendo o tempo. Mas eu vejo que a sociedade, ela não aprendeu ainda a lidar com a velhice. E eu, como estou neste meio, eu quero fazer parte... e quero ser protagonista desse grupo de pessoas que construiu um novo olhar para a longevidade. Porque eu quero viver até 100 anos, mas eu quero viver numa sociedade que não me exclua, porque eu tenho 70 ou 80 anos, que eu possa continuar convivendo, saindo de casa, fazendo o que eu quiser, porque hoje os aposentados, eles se sentem invisíveis. Existe muito etarismo, muito preconceito com a pessoa que tem mais idade. E eu não quero conviver nessa sociedade. Então, eu preciso, que sou do meio, sou estudiosa, entusiasta da longevidade. Então, eu quero deixar a minha participação nessa construção de uma sociedade que respeita, que comemora e que valoriza as pessoas que têm mais idade. E que não deixa de lado. Senão, que sentido faz... né? Tantas conquistas, tantos desafios que a gente vive na vida, para quando a gente chegar com 80, 90 anos, a gente é excluído da sociedade e ninguém dá muita atenção para a nossa sabedoria ou para o que a gente conquistou. Isso é muito triste. E hoje responde, né, muitas pessoas... já com mais de 80 anos, assim, os casos de suicídio, de depressão estão aumentando demais para as pessoas idosas, porque elas estão ficando sozinhas. Sim. Então, eu quero fazer parte dessa construção de uma sociedade que respeite todas as idades e todos os gêneros também. Perfeito essa visão, até porque as pessoas têm que estar inseridas e todo mundo viver em harmonia ali, todo mundo viver em conjunto com qualidade de vida. Quando eu fui recentemente, Denise, eu saí de Floripa e montei uma operação em São Paulo. E eu te confesso que eu tinha um pouco de medo, assim, de ir para um lugar grande. Eu queria saber do teu olhar, de ter, como tu já falou, vieste de Papanduva, que é uma cidade pequena aqui de Santa Catarina, e quando tu chegasse aqui, tu já tinhas esse plano, tu imaginavas vir estudar aqui, construir carreira aqui? Como foi para ti essa tua virada de chave? Porque eu tive bastante... Hoje eu tô bem adaptado, mas no começo não é fácil, né? Não é fácil. Eu cheguei aqui falando porta, leite, quente... E aí as pessoas faziam bullying, assim, mas eu não estava muito preocupada, assim, né, com a percepção das pessoas. Eu vim para cá para fazer ZAG, porque eu tinha... eu sempre também, eu acho que teve um ponto, uma característica, eu sempre olhei para mercados menos explorados. Então, era um caminho mais difícil, mas eu sempre escolhi o menos explorado, o mais difícil, né? Sim. Inclusive, quando cheguei aqui, entrei no mercado financeiro há 25 anos atrás, um mercado completamente masculino. Depois me especializei em investimentos, mais masculino ainda, e depois eu escolhi previdência complementar, que era o produto mais complexo de todo o portfólio, né, do mercado financeiro, né? E por que isso? Porque é nesse mercado mais restrito que o nosso conhecimento ele fica sendo mais valioso. Ele vale mais. Né? Então, eu sempre optei por isso. Né? Então, quando eu cheguei aqui em Florianópolis, é claro que eu encontrei todas as dificuldades, porque vim do interior, porque sou mulher, porque escolhi o mercado financeiro, mas eu sempre entreguei. Eu sempre fui uma pessoa focada, estudiosa, e entreguei resultado. Eu sempre entreguei resultado de forma consistente. E aí, eu acho que o mercado ele reconhece quem entrega. E aí não importa se é mulher, se é homem, se é jovem ou não. Quem entrega
de verdade, de maneira consistente, o mercado vai reconhecer. Então, eu acho que foi esse o ponto. Eu sempre tinha essa clareza, que não tem jogo fácil, jogo difícil. O jogo está claro, tem que entregar. Se você foi contratado para ocupar uma posição, você tem que entregar aquele resultado. Ponto. Para mim sempre foi simples. Então, tive muitas dificuldades, né, quando vim para Florianópolis, mas eu sempre foquei na minha entrega. Eu sempre entreguei. E aí, as dificuldades, né, a gente vai administrando. Foram se encaixando e foram se ocupando teu espaço. Porque, pô, tu é uma referência hoje de empreendedorismo na liderança aqui, como CEO da Quanta, e isso é realmente algo bastante surpreendente, porque ainda hoje não tem tantas CEOs mulheres assim, ainda mais aqui em Florianópolis, que não é um lugar tão grande, né? É verdade. É um mercado mais difícil mesmo, né, Neto, para a mulher, sobretudo, porque a gente ainda, né, existe um machismo estrutural, né? Então, a gente, inclusive, quando ocupa um papel de liderança, e eu lembro quando aconteceu isso comigo, então, às vezes, as pessoas me chamavam de braba, né? Por quê? Porque se tu é mais firme, se um homem é firme, tá tudo certo. Mas se uma mulher é firme, ela é braba, ela é petulante, ela é, né? Se o homem faz a sua recorrência, tá tudo certo. Se a mulher é recorrente, ela é chata, porque ela é insistente, ela fica... Né? Então, tem uma diferença, assim, né? Realmente é um pouco mais difícil e não é para todo mundo também, e tá tudo bem. Sim. Né? Eu escolhi a liderança, né, feminina, ela é bem desafiadora, mas ela combina com a minha essência, né? Eu sou uma pessoa mais arrojada, eu sou uma pessoa dedicada, focada, movida a resultado. Então, eu consigo encarar essa diversidade toda, inclusive como um combustível para mim, porque aquilo ali me faz ser melhor a cada dia. Me faz ser mais resiliente, me faz estudar mais, me faz pensar em mais alternativas. Isso, para mim, é combustível. Mas não é para todo mundo. E tá tudo bem. Sim. Né? Tá tudo bem. A gente só precisa entender que se a gente não está disposto a enfrentar essa adversidade toda, não dá para a gente reclamar, mas eu nunca tive a oportunidade de ser líder, né? Porque a liderança feminina, ela é sim desafiadora. E a primeira coisa que a gente tem que entender é isso, é encarar esta realidade. Eu quero isso para mim? Quero, vou para cima. Não quero, tá tudo bem. Existem várias possibilidades e vários papéis, porque a liderança não é um prêmio, né? A liderança é uma responsabilidade que eu assumi e sou muito feliz tendo assumido esse desafio. Mas, de fato, é um desafio que é mais pesado para as mulheres do que para os homens. Ainda é. Eu acho que liderar pessoas não é fácil em nenhuma situação. Eu também, que convivo com uma equipe ampla ali, a gente sabe o quanto é difícil, mas é importante, precisa, né? Precisa ter essas peças-chave para poder encaixar e fazer com que a coisa flua. Mas eu te admiro bastante nesse sentido, porque eu vejo que tu conduz muito bem essas relações entre pessoas, que talvez aqui tem mais de 100 pessoas aqui hoje, eu fiquei sabendo. Fiquei chocado com o tamanho, com a quantidade de gente, mas é surpreendente a maneira como vocês operam, inclusive nesse momento hoje, pós-pandemia, que é novo, né? Que é um momento que você opera de maneira híbrida, tem gente que você está controlando aqui, tem gente que está em casa, tem gente que vem para cá esporadicamente, então é uma maneira diferente de lidar com essa liderança, né? E tu tens bastante facilidade com isso. É verdade, tem uma coisa assim que eu não falei e eu acho que isso é importante, inclusive, para as novas gerações, assim, né? Eu não tenho apego, assim, à centralização de poder. A gente tem aqui uma gestão bastante compartilhada. E as pessoas querem se sentir parte de algo maior, elas querem entender, elas querem poder usar o seu potencial, poder criar, poder errar com tranquilidade também, né? E claro, nós estamos falando do mercado financeiro, de um processo, do modelo de negócios aqui, que a margem de erro ela é mínima, mas tem que ter um ambiente, mesmo assim, num segmento bastante regulado, tem que ter um ambiente onde as pessoas possam exercer a sua criatividade, possam tomar decisões dentro do seu nível de autonomia, né? Então, a gente tem uma gestão bem descentralizada. Aqui não tem o poder, não está na minha direção. Acho que o maior poder que eu tenho, talvez, seja ter dado poder para tantas pessoas que trabalham comigo. Então, nós temos 95 pessoas aqui dentro, nós temos 12 líderes e nós temos 25 especialistas, que são pessoas especializadas em várias áreas de atuação e que têm um nível ali de autonomia para tocar projetos. E é assim que a gente consegue inovar, crescer 4 vezes mais do que o nosso segmento, porque meu maior poder
é ter distribuído o poder. E eu não tenho dúvida que isso também facilitou a minha vida, para que eu consiga harmonizar, equilibrar, que não existe o equilíbrio, mas harmonizar tantos papéis. É a descentralização de poder. Eu acho que isso é bem importante. É surpreendente o que tu estás colocando aqui, até porque, quando eu te confesso, quando eu cheguei aqui, me remeteu, o visual da Quanta aqui, me remeteu a RD, né? O RD é Resultados Digitais, a empresa de marketing digital, lá quando eu comecei a visitá-los há mais de 10 anos atrás. Então, me dá a impressão de ser uma empresa moderna, sofisticada e meio com uma pegada de uma startup, né? A gente é chamado, inclusive, né, de startup aí do mercado de previdência, né? Mas a gente tem, e lógico, dá para ser ágil, dá para ser inovador e dá para ter um altíssimo nível de governança e compliance, porque a gente convive com isso tudo aqui. Então, por exemplo, a gente tem metodologias ágeis, a gente tem squads, a gente tem uma série de formatações de times, mas a gente tem ISO 9001. Que é um processo um pouco mais burocrático, né? Que, claro, promove a melhoria contínua, mas ele tem uma documentação extensa. Uhum. E a ISO 9001 já há mais de 15 anos em todos os nossos processos. Caramba. A gente tem na central de relacionamento toda uma autonomia para atender o cliente, mas a gente tem o selo de ética Probari, que é uma certificação só para a central de relacionamento. Uhum. Então, a gente tem uma dinâmica de metas, de OKRs e KPIs bastante intensa. Todo mundo aqui tem meta, mas ano passado a gente foi premiado na categoria ESG de empresa saudável. Então, essas coisas que parecem antagônicas, meta, resultado e saúde mental, elas podem conviver em harmonia se as pessoas ajudam na construção dessas políticas todas. Então, aqui a gente fala que a gente tem sim um DNA de startup, mas nós temos altíssimo nível de governança e compliance, porque o nosso segmento exige e porque a gente precisa entregar a reserva para daqui 30, 40, 50 anos. A gente precisa pagar a tua aposentadoria daqui a alguns anos, né, Neto? Uhum. Então, esse processo tem que ser muito consistente, mas a gente deixou muito claro, inclusive no nosso planejamento estratégico, né? Quais são os projetos que vão... o que sustenta a operação e o que vai construir o amanhã. Então, todo mundo, todos os líderes aqui têm essa visão. A visão de sustentação dos seus processos e a visão de inovação dos seus processos. E a gente convive com tudo isso nas nossas áreas. Legal. Pô, um papo fantástico, Denise. A gente está se encaminhando aqui para o encerramento. Eu queria te agradecer muito pela participação. Queria pedir para tu deixar uma mensagem aqui para o pessoal que assiste o Networkcast. Obrigada, Neto. Eu realmente, assim, a minha mensagem é que eu sou uma entusiasta, né, da longevidade, porque eu não tenho dúvida que todo ser humano tem o direito de envelhecer com dignidade. E eu quero, através do meu trabalho, da minha comunicação e de todas as possibilidades, palcos, artigos que escrevo, eu quero sempre poder transmitir essa mensagem, porque eu quero ser protagonista, né, dessa longevidade com mais qualidade de vida. E o que eu falo sempre é que eu quero que as pessoas tenham muitos anos de vida, mas também muita vida em cada um dos anos. Maravilha, gente. Então, esse foi mais um Networkcast. Eu conversei aqui com Denise Maidanchen, uma querida, né? Uma pessoa que a gente atende já há algum tempo e com quem eu admiro bastante. Denise, para mim, tu és um exemplo de visão, de empreendedorismo, de gestão de pessoas, o que é muito difícil de ser feito. Eu te agradeço por participar comigo desse programa hoje. Obrigada, Neto. Foi um prazer e uma honra para mim também.